Olá, gente! Sou Drica Menezes, coach astróloga, professora de inglês corporativo. Hoje eu vim falar com vocês sobre o mapa do nosso ministro de Economia, Paulo Guedes. Bom, ontem eu soltei o mapa do Sérgio Moro, certo? Do ex-ministro Sérgio Moro. E usei a técnica que eu aprendi em Oxford com o astrólogo Michael Luttin e vou usar da mesma técnica para fazer a análise do mapa do Paulo Guedes, ok? Bom, vamos lá. O sol dele, então, coloco na primeira casa, né? Ele tem uma coisa muito interessante que é parecido com o mapa do Sérgio Moro, que é um stellium, né? O que é stellium? Stellium é uma quantidade de planetas ou no mesmo signo ou na mesma casa, né? E aí isso tem uma relevância muito grande numa interpretação de mapa natal. Ele, no caso, não é leonino, ele é virginiano, ou seja, um signo depois, né, de leão. É interessante porque ele está numa profissão que requer muito método, muita análise muita análise crítica, né? Porque lida com os números, tá? Então precisa ter método, disciplina, planilha, essas coisas todas são bem de virgem. E ele tem um stellium de 4 planetas em Virgem. Ele tem Sol, Lua, Mercúrio e Saturno. Ou seja, são 4 planetas bastante importantes, né? Bem relevantes no mapa. Começando já pelo Sol e Lua. Ele é uma pessoa bastante analítica. Tem uma análise muito impessoal sobre o que ele vê. Então eu acredito, olhando esse mapa dessa forma que deve ser realmente um economista de prato cheio, porque ele não coloca paixão na análise dele, mas sim aquilo que precisa ser feito. Tem muito essa coisa do sentido de servir, do sentido de trazer uma organização maior para um sistema, ok? Então vamos lá. O estélio dele é de casal 1, né? Apesar que o ascendente dele não é virgem, o ascendente dele aqui fica em leão, tá? Mas esse sol, como tá em virgem, tem assim, muita coisa de virgem mesmo, é bem virginiano, né? A gente poderia dizer que ele até pode usar as análises de revistinha, porque super funciona com ele, bastante virginiano, tá? É o chato do zodíaco. Bom, vamos lá. Stellium esses 4 planetas em Virgem, né? Mas ele tem uma outra coisa muito interessante aqui. Ele tem um eixo interceptado. O que é eixo interceptado? É quando você tem a expressão de 2 signos que estão confinados, estão esmagados dentro de uma casa. Você não tem a expressão nítida desses signos no mapa. E no caso aí, o eixo interceptado dele é 1,7, é o eixo do relacionamento, que é eu e o outro, eu e o chefe, eu e o cliente, eu e a minha parceira, eu e a sociedade, eu e uma sociedade, né, meu sócio, eu e meu inimigo declarado, que aqui no caso, como tem confinado peixes, ele acaba que atraindo esse padrão, né, de pessoas que tem um modo um pouco diferente de ver as coisas, né? Então acaba se tornando uma dança da atração e repulsa com esse tipo de padrão pisciano, tá? Bom, vamos lá então. Ele tem na casa 1 Mercúrio, né? Aí ele tem na casa 6 que correge, na verdade, né? A casa 7, Júpiter e Netuno na casa 2, que é a casa das finanças, que está em Libra, que também corrige essa casa 7, tá? Netuno dele tá... O Netuno é muito importante a gente olhar aqui, porque como ele é da área de economia, então a gente tem que olhar a casa das finanças ali, que é a casa 2. E a casa 2 dele abre em Libra e Netuno tá ali, conjunto, inclusive, a Vênus, que rege essa casa 2, né? Então o que isso traz? É uma pessoa que tem bastante ideias inovadoras, criativas, de como lidar com dinheiro. Ele tem também, eu poderia dizer, uma certa intuição de como que pode gerir as finanças, né? E fazer com que isso traga realmente um impacto no comércio, que é exatamente o que ele trabalha, porque Vênus está lá e rege essa casa. Vênus se refere a comércio, né? A economia, a compras, né? Porque Vênus tem essa coisa do prazer também, então é trazer para uma sociedade
esse impacto, né, de gasto, de giro da economia. Mas essa Vênus também, ela faz uma quadratura com a casa 11, que na verdade faz uma quadratura com o Urano, que está na casa 11, né? O que quer dizer? Que ele rompe padrões, né? Rompe padrões que estão estabelecidos numa sociedade em relação de como lidar com o dinheiro. Ele traz padrões inovadores, até pode ser revolucionário em questão de como lidar com as finanças. E ele tem também essa Vênus fazendo um bom aspecto com o meio do céu, que é a carreira, que é as autoridades. Então, assim, ele é popular com autoridades. A gente vai agora para as previsões, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Eu vi aqui as secundárias dele, e tem um aspecto muito importante para ser mencionado, que vai ocorrer na primeira ou segunda semana de agosto. É um aspecto tenso, trazendo que ele pode ser vítima de intrigas, fazer falsas avaliações, ou mesmo passar por alguns enganos, né? E sempre relacionado a uma outra pessoa, que pode ser inclusive o chefe dele, porque esse Netuno ele está na casa 2, mas ele corrige a casa 7. E de uma forma que ele não consiga perceber antes, né? Ele pode fazer falsas avaliações e de repente vem o quê? A decepção, tá? E também pode ter nesse aspecto negligência de projetos, fazer alguns projetos que de repente não são viáveis, né? Bom, mas ele vai ter também um pouquinho mais para frente a capacidade de dar a volta por cima. E isso vai ocorrer na última semana de julho, trazendo números positivos, né, para a economia. E também no final de agosto e início de setembro a gente tem todo esse balanço de uma certa guinada na economia. Os trânsitos dele, que é uma outra parte que a gente vê sobre previsões, eu vejo também uma previsão um pouco mais neutra, né, mas que traz uma certa prosperidade positiva, né, que ocorrerá em junho, tá? Um novo ciclo que propõe o quê? Estruturação e expansão. Uma expansão mais estruturada em relação ao sistema, em relação à rotina das pessoas e inclusive da dele. Mas a gente tem logo depois, em julho, um outro aspecto, um aspecto tenso no mapa dele, que é Júpiter fazendo oposição a Marte, que pode trazer conflitos, discussões, pode deixar ele um pouco mais nervoso, e é aí que mora o perigo, né? O perigo está entre dia 18 e 20 de junho desse ano. O que quer dizer esse perigo? Eu não vejo nada muito evidente em relação à saída dele, tá? Do ministério. Mas eu vejo momentos que ele pode ficar bastante irritado e agir de forma inconsequente, impulsiva. E esse momento ocorre entre o dia 18 e 20 de junho, que é quando o mapa dele está mais tenso, tem Marte também pegando, conjunto Marte no mapa dele, em trânsito no céu, conjunto com Marte do mapa dele, então pode trazer essa certa irritabilidade e, tipo, explodir e jogar tudo para cima. Eu vou ser bem sincera, acho um pouco difícil isso acontecer com uma pessoa que tem esse stellium tão terrinha, tão virgem, né? Uma pessoa muito analítica, mas a gente tem que contar também com o aspecto coletivo que está pegando os indivíduos e deixando os indivíduos realmente bastante confusos, nervosos, alguns com medo, outros com pânico, ainda pior, e outros que acaba apertando aquele botão que não quero mais nem saber de nada, né? Por conta desse céu muito tenso, né? Que a gente está passando. Bom, outro cenário que eu vejo tenso no mapa do Brasil, no mapa do Bolsonaro e no mapa do Guedes é em outubro. Os 3 mapas indicam tensão em outubro. Então, depois eu faço uma análise mais profunda, né, sobre esse cenário de outubro, mas fica aí já registrado que há uma tensão
no mês de outubro, ok? Bom, é isso por hoje. Então eu só vou deixar aqui um fechamento do mapa dele. Ele tem um estélio em Virgem, são 4 planetas em Virgem na casa 1, ascendente em Leão. Ele tem o Sol e a Lua em Virgem, né? Muito importante eu mencionar isso. E o meio do céu dele, que é a casa da carreira, da vocação, ela está em Gêmeos, tá? E quem rege essa casa, quem manda dessa casa, inclusive, é Mercúrio, que também está em Virgem, tá? Então, é uma pessoa altamente analítica, ok? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise bem, né, bem panorâmica, bem breve do mapa do nosso ministro de Economia, Paulo Guedes, e a gente volta ainda essa semana para falar sobre outros mapas. Um beijo grande, até mais, tchau!